Olá pessoal, tudo bem? Renata Tavares, psicóloga, novamente e com mais um vídeo. Esse vídeo de hoje eu quero falar sobre automerecimento. Renata, o que é isso? Vou fazer algumas perguntas para vocês e vocês que estão aí do outro lado, eu quero provocar vocês, essa é a palavra. Eu quero que vocês façam uma técnica muito legal que eu acho na terapia, que eu ensino para os meus clientes, que é sobre autorreflexão e autoanálise. Auto, esse olhar para dentro de você. Muitas vezes a gente está tão ansioso, tão preocupado, sempre preocupado com o outro, sempre preocupado com situações externas, sempre olhando mais para fora do que para nós. E isso tem me preocupado, porque isso é como se fosse algo que eu tenho tratado diariamente no meu consultório, não só no consultório, mas também entre amigos, entre pessoas, né, no mundo, na sociedade, digamos assim. Eu percebo muito que a gente aprendeu ou foi ensinado que a gente tem que fazer sempre pelo outro e não tem nenhum problema, tá bom, pessoal? Mas tem algumas síndromes que a gente acaba até desenvolvendo, que nos outros vídeos eu falo sobre a síndrome da boazinha, que é a síndrome da Wendy. Wendy é a secretária do Peter Pan, que faz tudo para ele, faz tudo que ele quer, que se auto-renuncia. E vou fazer assim, vou pegar vários assuntos para vocês poderem entender por que eu estou falando de auto-merecimento. Pelo fato de eu observar que as pessoas se preocupam demais com o outro. A mãe que se preocupa demais com o filho, faz de tudo por esse filho, por essa filha, se dedica, se entrega e fica colocando expectativas, e um filho não ama com a mesma força que uma mãe e que um pai ama. São amores diferentes, ok? Uma mãe gera o seu filho no seu ventre, alimenta seu filho ali nos seus seios, ok? O pai. E a gente fica cobrando, exigindo do outro: por favor, vem aqui e me ame. Por favor, vem aqui e responda todas as expectativas que eu coloquei em você. E a pessoa acaba não olhando para ela, mas sempre olhando para o outro e fazendo para o outro. Vou dar um exemplo muito simples para vocês, tá? Por exemplo, você já reparou que às vezes a gente consegue dinheiro para ajudar o nosso próximo? Você já reparou que às vezes a gente é capaz de comprar um vestido, um tênis muito caro para o nosso filho, e aquilo nos dá uma alegria, mas quando é pra gente, até uma questão de preço e de valor, pra gente, a gente não se sacrifica. Eu não sei se vocês estão conseguindo se identificar aí do outro lado. Eu acredito que muitos de nós vamos nos identificar com esse vídeo. Até que ponto você tem feito por você? Até que ponto você tem se sacrificado para realizar os teus sonhos? Até que ponto você tem olhado para você, tem sentido vontades e desejos e não tem realizado nenhum? Mas na hora de fazer pelo outro, você não mede esforços. Na hora de agradar o outro, não tem problema. Eu posso até me ferir e me machucar, mas se eu conseguir agradar o outro, não tem problema. Sabe o que é isso? Isso é típico de quem tem uma baixa autoestima. Isso é típico de pessoas que não têm um senso de valorização, de pessoas que acham que não merecem. Será que é por isso que a gente faz tanto pelo outro? Porque foi nos ensinado
que a gente não tem que se auto-sacrificar, mas esse auto-sacrifício que eu falo, exemplo, eu tô com vontade, tá, de comer um belo peixe ao molho de camarão. Ah, mas tem um restaurante, Renata, maravilhoso, que se eu for lá sozinha, só eu vou gastar R$ 150. Ai, não, mas espera aí. Se eu for nesse restaurante e eu pagar num prato de peixe com camarão e matar a minha vontade, realizar o meu desejo, nossa, R$ 150, meu Deus, você não faz. E você que está aí do outro lado, talvez eu esteja atingindo você em cheio. Estou te dando um exemplo, tá bom? Mas na hora de comprar um iPhone para um filho, nem que você pague em 10 vezes, mesmo que aquele filho nem mereça, não é que você consegue? Não é verdade? Eu sei do que eu estou falando. Mas aquele prato de camarão que você queria muito comer num belo restaurante, já reparou? Entra ano e sai ano e você não faz. Mas entra ano e sai ano, você faz pelo filho, você faz pela esposa, você faz pelo esposo, você faz por um amigo, você faz por um vizinho. Você às vezes se prejudica, mas não faz por você. Mas na hora de fazer pelo outro, você faz. Então eu fiquei assim pensando, até na minha própria vivência, na minha própria experiência de vida, de quantas coisas na vida eu abri mão. Coisas bobas. A gente vive num país, né, que uma minoria tem muito dinheiro. Mas a gente vive num país onde a maioria não tem dinheiro. Então a gente sabe do que a gente está falando. De quantas vezes a gente desejou ir num lugar legal. Não, mas se eu for nesse lugar legal, a gente calcula, né? Não, eu vou gastar tanto, tanto, tanto. E esse dinheiro que eu vou gastar, eu poderia usar para fulano de tal, para tal situação, para dentro da minha casa, para minha família, para os meus filhos, para o meu esposo, para minha amiga, para minha mãe. Mas pra gente não dá. Quando é pra gente, a gente muitas vezes não compra aquele perfume importado dos sonhos, mas para um filho a gente paga 10 vezes no cartão de crédito, não é verdade? Quando a gente quer comprar aquele vestido, ou aquela blusa, ou aquele relógio que vai me fazer muito feliz, que eu vou realizar um sonho, vou realizar um desejo, a gente não faz um pequeno sacrifício. Mas quando é para realizar um grande desejo, como uma festa de 15 anos dos nossos filhos, não é verdade? Como ajudar o nosso filho, a nossa filha num casamento. Gente, olha só, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema você fazer a festa de 15 anos do seu filho, tá bom? Não tem nenhum problema você comprar para o seu filho um carro. Não tem nenhum problema você se sacrificar para fazer alguma coisa pela pessoa que você ama. Não tem nenhum problema. O único problema é quando na hora de fazer por você, você mede. Na hora que é pra você, você coloca obstáculos. Na hora que é pra você se presentear, você coloca limite até no preço do presente que você quer pra você. Sabe por que eu tô falando? Porque eu entendo muito bem desse assunto. E eu cuido de pessoas que passam por essas situações. Porque de verdade, talvez a gente não se ache, merecedora. Por isso que eu estou falando de automerecimento. Então, você, se tiver que comprar algo para você que vai te trazer uma felicidade, uma satisfação, faça. Faça. Tudo claro, né? Dentro da possibilidade, né? Medindo. Não vai também sair por aí comprando, realizando sonhos, realizando desejos e depois ficando sem reserva e se desesperando. Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou falando é que no decorrer da vida, entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, a gente não se acha merecedora.
A gente acha que os outros são. A gente tem uma tendência de se sacrificar pelo outro, mas a gente não faz sacrifícios por nós mesmos. Qual é a minha proposta nesse vídeo? É que você traga uma autorreflexão, que você faça uma autoanálise, que você olhe e diga para você mesmo como você tem se tratado, que sacrifícios você tem feito por você, como está o seu nível de autorrealização, como está o seu nível, sabe, de automerecimento, de você falar assim, meu Deus, eu vivi a vida inteira pelo outro, eu vivi a vida inteira fazendo pelos outros e eu nunca fiz por mim. Sabe o que acontece? Frustração. A frustração gera um estresse emocional que vai matar os hormônios dopaminérgicos, que são felicidade, motivação e prazer, e você pode ter uma depressão. Então a minha proposta é que você pare hoje e que você vá lá na sua gaveta, como eu falei nos outros vídeos, desenterre sonhos e projetos que são seus, que você anulou dentro de você. E acredite, Renata, mas eu tenho 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos. Quando eu falar para você que a minha primeira faculdade eu fiz com um senhor que tinha 87 anos de idade, que na formatura dele estava a esposa dele, os filhos, as noras, os genros e os netos. Eu nunca vou me esquecer desse homem. Ele terminou a faculdade com 87 anos de idade. E eu falei para ele, mas ele era um pastor, mas pastor Enoque, o senhor terminar a faculdade e não fazer uma pós-graduação é a cerejinha no bolo de chantilly. Ele se levantou na hora, isso foi num sábado. Ele foi na secretaria e se matriculou na pós-graduação. Gente, como no outro vídeo eu falei, de uma professora de 100 anos de idade, dando aula de francês na sala de aula, com a sua cuidadora do lado e com a sua bengalinha. E a repórter perguntou, qual é o seu segredo? Ela falou, o meu segredo, todo dia a vida me dá um quadro cinza. O meu, eu pinto de rosa, azul e amarelo. Essas pessoas são a minha fonte de inspiração. Eu olho para essas pessoas que superam e que vencem, elas me alimentam. Às vezes, quando eu penso em desistir, que todo mundo pensa em desistir, eu olho para pessoas que se superam. Eu olho para essas pessoas, eu vou lá e eu me alimento delas. E eu venço a cada dia todos os meus limites. Porque todo dia tem um gigante na nossa porta. Mas sabe o que a gente fala para ele? Sai da minha frente, porque se você não sair, eu vou passar por cima de você. Então, que você, nesse vídeo, possa fazer mais por você. Que nesse vídeo você traga um olhar de amor, de carinho, de respeito. E você é merecedor. Você é merecedor. Então, a partir de agora, faça por você. Tudo bem, pessoal? Olha, por favor, compartilhe esse vídeo. E, pessoal, vocês assistem. E a maioria não faz comentários, né? Por favor, não custa nada, né? Faça um comentário, tem lá o meu WhatsApp, tá bom? Quando vocês puderem, façam terapia, por favor. Fazer terapia é pensar em você, porque é saúde mental. Um beijo no teu coração. Tudo de bom pra vocês.